Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou a professora Cíntia Carvalho, então vamos lá, o que a gente vai aprender hoje na aula de História do 9º ano, ok? Olha para a tela. Então, o que a gente vai aprender hoje é compreender as características do avanço dos países do eixo. Então, no início aí da guerra, a gente viu na aula passada o avanço, da Alemanha com a tática de guerra chamada Blitzkrieg. E aí a gente vai ver não só agora o da Alemanha, quando ela vai e ocupa a França, chegando aí a ocupar a Dinamarca, a Bélgica, a Noruega e vai até a Paris, na França. Então, a entrada também da Itália na guerra e a Alemanha não vai parar só na França, ela vai tentar aí se estender para outros países, os aliados, no caso a Inglaterra, que é a aula que a gente vai ver hoje. Então, continuando, e aí para introduzir a nossa aula de hoje, eu trago para vocês o quadro Você Lembra em relação à aula passada. Vamos ler? Você lembra o que foi a tática de guerra alemã, a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago? Depois da França, a Alemanha montou uma operação aérea para derrotar a qual país? Então, a gente vê que a Blitzkrieg, lembrando da aula passada, acabei de falar, é aquela, ou Guerra Relâmpago, foi uma tática de guerra adotada pelos alemães de uma forma rápida e violenta, deixando os soldados dos aliados, dos países que era rival à Alemanha, desatordoados, sem saber de onde vinha e deixando eles angustiados pelo barulho, pela rapidez da guerra. Então a Alemanha começou a ocupar os territórios, com essa tática de guerra tão rápida. E os soldados estavam super preparados. Então a tática de guerra se resumia aí ao fato de aliar tanto a força aérea alemã, a Luftwaffe, como também os tanques, na infantaria na terra, então tanto no ar como na terra, de forma rápida e pegando aí os adversários de surpresa. Essa foi a tática de guerra chamada de Guerra Relâmpago, a Blitzkrieg, tá? Ok? Então, os alemães, tá? Não vai parar por aí, não vai chegar lá em Paris, ocupa Paris, e aí Paris fica dividido em dois. O governo parisiense, francês, ele recua para o sul e a Alemanha ocupa lá o território de Paris, na França, e ela vai aí tentar atacar os ingleses, tá? Na ilha da Grã-Bretanha. Então a gente vai ver aí o avanço, a tentativa desse avanço dos alemães na aula de hoje. Então, para a gente ver essa situação, dessa guerra aí aérea que vai se travar entre a Alemanha e a Inglaterra, eu trago para vocês algumas imagens em relação ao que esse conflito vai causar tanto na Alemanha como na Inglaterra, o impacto e as causas geradas por essa guerra aérea entre a Força Aérea Alemã e a Força Aérea Britânica, ok? Então, acompanhe aí na tela e observe as imagens. A gente vê aí meninas que pulam corda em Londres com suas máscaras de gás em 1940. Essas máscaras mostravam aí a proteção das crianças em relação às bombas que foram lançadas durante esse período de guerra aérea entre a Força Aérea Alemã e a Força Aérea Inglesa. E as crianças e as pessoas, os cidadãos daquele período, usavam as máscaras para se proteger, porque os civis também foram atingidos por essas bombas e as cidades destruídas nessa fase da guerra aérea, tá? Então a gente vê também aí ao lado as aeronaves da Luftwaffe e embaixo das aeronaves, tá? Da Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, tinha aí os símbolos usados pela Força Aérea Alemã, como a águia e a suástica. A suástica a gente vê aí que foi um símbolo até desenhado
pelo próprio Hitler, tá? E a gente vê aí embaixo crianças, meninas, brincando em Londres, tá? Praticando aí primeiros socorros em bonecas, porque a cena era tão comum para elas dentro de uma situação de guerra, né? Um cenário de guerra, que até a brincadeira de criança virou aí um cenário da guerra, retratando aí uma cena que era comum para as crianças daquele período. E a última foto, a última imagem, a gente vê aí crianças brincando em lugares de bombardeio, em cima, né, dos tanques de guerra e destroços, tá, em Berlim em 1945. Então aí o que retrata aí o caos e que deixou Berlim, né? Crianças brincando em cima de destroços e tanques de guerra em 1945, que é o ano que vai marcar aí o final da Segunda Guerra Mundial. Ok? Então vamos lá. Diante dessa operação aérea, né, essa operação ficou conhecida como Leão Marinho, tá? Quando os alemães atacam a França, vai montar logo uma operação aérea para derrotar a Inglaterra. Mas quando chega lá na Inglaterra, vai se deparar, né, com a força real, né, a Real Força Aérea Britânica, tá? Que foi organizada já no ano final, no último ano da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a Força Aérea Britânica, tá? Que era uma força aérea muito forte, tá? E eles aí vão subestimar aí os ingleses, achando que vai ser uma vitória fácil dentro dessa operação Leão Marinho, que não vai, porque os britânicos vão estar aí com a sua força aérea organizada, a RAF, né, que contou com os radares, uma nova tecnologia. O que era isso? Eram antenas, né, que ficavam ao redor lá na ilha britânica, esperando aí o avanço e captavam os sinais da Força Aérea Alemã. Assim que eles iam se aproximando a 200 metros, assim, eles já conseguiam captar, e também tinha as antenas de menores que alcançavam se eles voassem com uma menor altura. Então eles eram logo detectados e essas informações eram encaminhadas à Força Real Britânica, tá? A Força Aérea Real Britânica, a RAF. Então a RAF, ela, quando recebia a informação que detectou aí a Força Aérea, a Luftwaffe, ela mandava já as suas aeronaves receptar aí o inimigo, e aí essa luta, né, travou em espaço aéreo. Por quê? Porque a Grã-Bretanha, como a gente sabe, é uma ilha, ok? Então aí pelo mar, a rainha, no caso a Marinha Real Britânica, era muito forte, muito poderosa. Então a estratégia que os alemães usaram para tentar chegar a Londres, a Inglaterra, seria aí pelo ar, mas se deparou com a RAF, tá? E também a gente destaca aí, né, que eles resistiram, tá? Mas também por causa da mudança aí com o primeiro-ministro, com a mudança política com o Winston Churchill, tá? O Churchill, né? Ele conseguiu aí, ele não queria diálogo com Hitler, tá? Ele não aceitou diálogo, ele dizia em seu discurso que não dialogava-se com um nazista, com um governo autoritário, porque se ele desse a mão a Hitler, Hitler queria o braço todo, tá? Então ele não negociou, não pediu trégua, não se rendeu. Então ele travou essa luta, né? A política da ação do primeiro-ministro foi fundamental para a resistência aí dos britânicos, né, de não pedir trégua nem se render à força nazista alemã. E aí a RAF, ela consegue aí resistir à Luftwaffe. Então a gente vai ver assim a importância, né, do primeiro-ministro, o Churchill, em um trecho de seus discursos. Eu gostaria que vocês lessem aí comigo na tela. Então, estamos lutando para salvar o mundo inteiro da peste da tirania nazista.
e em defesa de tudo o que é mais sagrado para o homem, e uma guerra para estabelecer os direitos do indivíduo e é uma guerra para estabelecer e reviver a estatura do homem, né? Quais argumentos poderiam justificar a posição de Winston Churchill diante da guerra? Então, em seu discurso, a gente já consegue perceber que ele mostra aí que não se dialoga com um nazista, tá? Então, a supremacia nazista levava com que os ideais e a ideologia deles era subjugar as outras nações e achar que as outras nações eram inferior a eles. Então, se eles tinham essa ideia, como negociar com um líder totalitário, um líder que se achava superior a qualquer outra nação e que ele pregava, né, a ideia da grande Alemanha, do espaço vital alemão, onde a Alemanha, que eram os arianos, a raça ariana, era superior às demais raças. Então, para Churchill, não se negociava com um líder desse, um líder nazista, um líder totalitário. Ok? Então a gente vai ver também nesse primeiro momento aí, né, em 1940, também a entrada da Itália, que era um dos países que formavam o eixo também na Segunda Guerra Mundial. Vamos ver os pontos? Então, em 10 de junho de 1940, a Itália entra na guerra. Então, a Itália ela vai ficar lá tentando ocupar, dentro da sua política de expansão territorial, né, que era um objetivo da Itália nesse governo fascista de Mussolini, e eles começam aí a tentar invadir as regiões que ficam a África, tá? Mas o exército italiano não vai ter um desempenho tão bom, tão satisfatório. E é nesse desempenho ruim que a gente vai ver na próxima aula a situação do fim aí de Mussolini dentro da Segunda Guerra Mundial. A gente vê também que dentro da resistência, né, por causa da Operação Leão Marinho e a resistência inglesa em relação à Força Aérea da Luftwaffe, da Alemanha, tá? Os alemães vão aí recuar, vão ver que a resistência vai ser muito forte da RAF, não vai conseguir vencer a real força britânica, né? Não vai conseguir, e aí vai recuar e vai concentrar sua força na frente oriental, que vai ser contra os soviéticos, tá? Contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas, professora, e aí o Trato Germânico Soviético? Hitler não vai cumprir o tratado, tá? Ele vai invadir a União Soviética, mesmo tendo aquele pacto de não agressão por 10 anos. Ele não vai respeitar e ele vai tentar aí, divide aí o exército, a gente percebe aqui na imagem, em 3 frentes de batalha, ao norte, no centro e ao sul, ok? Em Leningrado, em Moscou e Stalingrado, e vai tentar aí avançar contra os soviéticos. A gente vê aí que logo no início, eu sei que vocês recordam que a União Soviética é um grande inimigo do nazismo, tá? Eles eram inimigos da política comunista, eles tinham um anticomunismo e também eles eram racistas em relação ao povo eslavo, que é o povo de origem russa. Então, assim, a ideia de superioridade racial em relação que eles eram arianos era uma raça que deveria subjugar aí os eslavos. Então, dentro dessa justificativa da ideologia nazista, eles avançam em 3 frentes de batalha lá na frente, né, oriental contra a União Soviética. Então, ao avançar, eles conseguem aí avançar bastante no território, mas conseguindo aí ocupar as cidades, pegar os recursos que aquelas cidades tinham disponíveis, mas aí o Stalin ele pede para que o povo, antes do exército alemão chegar, eles destruíssem aí as reservas de alimento, fazendo com que os soldados nazistas perdessem aí seus recursos
de alimentação, porque eles, cada vez mais que eles avançavam, eles ficavam longe dos seus reabastecimentos. E também com o período ficaram também sem petróleo para abastecer seus tanques de guerra, né? Isso fez com que o exército não avançasse com tanta facilidade mais. Além disso, os alemães, os nazistas, não contaram com o tempo, com o clima da Rússia, né? Então, teve o período aí, observando na tela, né? As tropas alemãs, no entanto, distantes de suas linhas de abastecimento, começaram a sofrer a falta de combustível e ainda tiveram que enfrentar as chuvas, os períodos de chuva na Alemanha. Isso causou que as estradas ficaram cheias de lamas, era parecendo um mar de lama. A gente vê na imagem os carros de guerra alemão soterrados dentro da lama. E aí a pergunta, né? O que foi pior, a lama ou o frio? Além disso, como Hitler achava que essa guerra contra os soviéticos seria rápida, não foi. E aí veio o inverno da Rússia, isso causando um frio e uma situação que alguns historiadores chamam o general frio, né, que vai derrotar a Alemanha aí. Então, o clima derrotando os alemães em relação ao frio, e eles não conseguem chegar a Moscou, que era a intenção de Hitler, e aí ficaram todos aí concentrados lá em Stalingrado. Stalingrado, né, recebe esse nome Stalingrado por causa das vitórias de Stalin. Stalin era o ditador da União Soviética daquele período, tá? Que ficou lá no lugar de Lenin. Então a gente vê aí que o rigoroso inverno russo, ele vai frear o avanço alemão, né, o avanço nazista dentro do território da União Soviética. Ok, gente? A gente fica por aqui a nossa aula e a gente continua mais falando sobre essa Segunda Guerra Mundial e todos os acontecimentos na próxima aula, e eu conto com a participação de vocês. Então, pessoal, tchau. Por hoje é só.